Bom dia, gente. Hoje eu tô eu tô na minha cozinha, na cozinha da minha casa. Tava tomando aqui o meu cafezinho da manhã, meu chazinho, minha cevada. E eu dou um bom dia para vocês com tristeza no coração, mas sabendo que o nosso Senhor, que o nosso Deus, Ele é fiel a nós e Ele cuida de nós, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos ajuda. Você tenha um bom dia na presença de Deus, que hoje já é 8 e pouca da manhã. Que Deus abençoe o nosso dia, né? As pessoas que não podem agradecer porque estão em condições precárias, né, difíceis, não consegue, não tem como, às vezes só a mente está trabalhando. Mas que Deus abençoe os que podem glorificar o nome de Deus, os que podem agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor está nos dando, mais uma oportunidade de viver aqui nessa terra. O Senhor nos dá até hoje, né? Nós não sabemos, o amanhã só depende de Deus. E eu quero dizer para você que eu tô triste, né? Que eu falei no vídeo aí que eu tive uma perca de um primo. Continuo triste, mas sabendo que o Senhor está cuidando dos que estão aqui nessa terra. E dele nós não podemos mais falar nada sobre a vida dele, porque ele não está mais aqui. Todos aqueles que saíram daqui não dependem mais de nós, né? Nós não podemos mais fazer nada por eles, nem sequer ajudar em nada, porque eles estão agora com o Senhor, assim, eles estão ao pó da terra, porque vai para o pó, né? Do pó veio e para o pó nós vamos. Então ele está ao pó esperando o dia do Senhor, que o Senhor estiver preparados, né? Nós não podemos julgar, nós vamos ter surpresas lá no céu, muitas surpresas nós vamos ter lá. Mas eu quero ir, você também quer ir, né? Amém, que Deus abençoe a você. Então, tomei meu chazinho, minha cevadinha com um pãozinho, e eu postei lá no Instagram, para você ver. Eu passei um processo muito grande, muito difícil, com um problema de uma bactéria no estômago e eu não sabia. E hoje eu vim contar um pouquinho, né? Como foi que eu mudei a minha alimentação. Hoje eu tô até mais com roupa da luta. E mais tarde eu creio que eu vou fazer uma receitinha. Então, o que eu passei, eu vou contar aos pouquinhos, porque o vídeo fica muito grande, né? Então, eu passei um problema hoje está um pouco quente aqui, o sol tá cedo, mas o sol tá forte. Graças a Deus, graças a Deus. Então, eu passei um problema eu fiz muitos exames, eu estava perdendo peso e fiz muitos exames, não dava nada mesmo. Então, eu fiz exame, levava para médico e o problema aumentando, e eu já estava perdendo peso. Eu perdi, nesse problema todo, eu perdi 10 quilos. Mas aí eu comecei a pedir ao Senhor e que Ele me ajudasse a mudar a minha alimentação. Eu comia tudo, né? Eu comia tudo. E eu decidi tirar a carne. Mas bem antes de eu sentir esses problemas, eu decidi tirar a carne. Porque toda vez que eu comia, eu me sentia mal, né? E ficava inchado, eu não conseguia fazer digestão, ficava me passando mal mesmo. Então eu decidi há uns 3 anos atrás, e aí veio complicando mais o problema em mim, né? E eu vim depois de um ano e meio que eu não estava mais nem comendo carnes, né? Não só eu, mas nós aqui, a família, nós decidimos, né? Nós oramos a Deus, pedimos força, porque não é fácil, né? Hoje não me faz falta, mas no começo foi muito difícil, muito mesmo.
Então eu fiz muitos exames e os exames ficaram, não diziam o que era. E eu fiquei aos pés do Senhor fazendo exame, mas fiquei aos pés do Senhor. E nesse período que eu comecei a ficar sentindo muita coisa, eu comecei a perder peso, mas os exames não diziam o que era. Não diziam, não mostravam, a pressão muito alta. E então também deu problema da diabetes, que apareceu e ficou muito alta. E os médicos ficaram, é perigoso você ter ficar em coma porque é muito alta. Mas eu estava aos pés do Senhor e eu falei, Senhor, eu quero saber o que é. Mas para resumir, eu orei muito. Período que eu orei muito mesmo, tenho orado muito. E comecei a pesquisar, comecei a ler mais a palavra de Deus, comecei a ler mais o espírito de profecia, né, que nós temos, e comecei a buscar mais e pedir, porque os exames não davam, só dava mesmo o problema da diabetes e da pressão, não dava nada. Os exames de sangue, então eu decidi orar ao Senhor para Ele me mostrar, queria fazer uma ressonância. Toda vez que eu chegava no consultório do médico, eu pedia. Ele falou, não precisa, seus exames não tá dando nada, uma ressonância não vai mostrar, porque você já fez tanto exame que não tá dando nada. Aí eu comecei em oração e eu eu tinha gastado tanto com o exame, tinha tirado tanto sangue, exame de urina, de fezes de sangue, exame do fígado, de tudo, e aí não dava nada. E eu falei, Senhor, eu quero saber mais uma coisa tão simples. E um dia eu estava orando, eu estava pedindo a Deus, eu estava clamando ao Senhor e eu estava orando, e já fazia tempo que eu vinha sofrendo mesmo, há um ano, acho que mais ou menos um ano, e eu orando a Deus mesmo, e eu já tinha tirado muita coisa, eu pedi a Deus para Ele me dar força, para me tirar as outras coisas de origem animal, né? Então eu orando, o Senhor falou no meu coração que eu estava com uma bactéria no estômago, coisa que eu nem imaginava, imaginei tudo, menos isso, e nem os médicos não imaginaram isso, porque eu não sentia nada no estômago, eu sentia só um pouco de aquela coisa ruim no estômago, não sentia dor, não sentia nada, né? Era só, eu não sentia fome, eu não sentia vontade de comer, né? Era só isso. E aí eu fui pro médico e aí eu falei, se é de Deus, se o médico vai falar alguma coisa. E eu falei, doutor, eu vim hoje, eu quero fazer uma ressonância, eu quero que você passe para mim uma ressonância. E o médico falou, nesse dia eu tava com muita dor, aí apareceu a dor no estômago, aí eu tava com muita dor mesmo, eu tinha comido alguma coisa que fez mal e eu tava sentindo muita dor, já tava com 2 dias. E aí eu falei, doutor, eu tô com muita dor, eu não sentia dor no estômago, doutor. E ele falou, então você vai fazer uma onoscopia. E quando eu fiz a onoscopia, deu uma bactéria. Então nesse período eu tirei tudo, hoje eu como só mesmo, a única coisa que eu ainda como é peixe de vez em quando, mas eu não como mais carne, nada de origem animal, leite, porque quando eu comecei a tirar, parece que mexeu por causa que estava muito inflamado, meu corpo estava muito inflamado, muito mesmo, e aí eu comecei a sentir fraqueza e eu fiquei sem saber o que fazer. Mas Deus hoje me libertou. Hoje minha alimentação, eu já ganhei acho que uns 3 quilinhos depois disso. A minha alimentação é diferente. Aqui na palavra do Senhor fala assim, ó. Eu vou ler uma parte porque nós sofremos por causa do pecado, né? Você sabe que o nosso sofrimento nessa terra é o pecado, através do pecado dos nossos pais, de Adão e Eva, por isso que nós sofremos. Aqui em Mateus 28, 9 diz assim: E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram.
aqui eram as mulheres, né? Maria Madalena, Marta. Essas mulheres adoraram ao Senhor, elas não adoravam antes. E elas adoraram, antes delas servir ao Senhor, elas não adoravam. O que é adorar o Senhor para nós? Adorar o Senhor para nós é obedecer, porque quando nós amamos, nós obedecemos, né? É assim que nós dizemos para os nossos filhos: se vocês nos amam, então obedeçam às nossas ordens. E assim é Deus. Quando nós amamos a Ele, como Ele fala aqui, né? Nós adoramos a Ele, nós amamos a Ele, nós obedecemos. Só que hoje a humanidade acha que obedecer é fazer coisinhas tão simples, pequenas, né? Não matar, não roubar, não adulterar, não adorar outros deuses. Mas não é só isso, né? Tem tanta coisa na lei do Senhor, nos preceitos, nos mandamentos, nos estatutos, né? Nós vamos ler agora, você pode até ler aí na sua Bíblia. Nós vamos ler Mateus, nós vamos ler Apocalipse. Nós vamos lá para Apocalipse. Apocalipse 14. Apocalipse 4, 9. O que é que diz Apocalipse 4, 9? Vamos lá. Diz assim: Eis farei que alguns dos que são da... Não, eu errei aqui. É Apocalipse 4, 9, eu errei. Estava lendo outra parte. Apocalipse 4, 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. As pessoas hoje dizem que Jesus, ele mudou. Às vezes, a lei dele mudou. Mas como que ele mudou? Se ele vive pelos séculos dos séculos, ele é o mesmo e não muda, né? Então, você também pode ler lá em Hebreus 1:8. Também fala que Jesus, né, ele está sentado ao seu trono e que ele não muda. Ele é de hoje para sempre. E por que a sua lei pode mudar? Por que a sua lei tem que mudar? Por que seus mandamentos têm que mudar? Se ele é hoje eternamente o mesmo, ele não mudou. E como a lei dele, ele mudou, como é que a lei dele muda? E a lei dele, o que é a lei do Senhor? A lei do Senhor é os seus mandamentos, preceitos, estatutos, que nós, seres humanos, temos que guardar, tá bom? Então é isso. Eu trouxe um pedacinho da palavra do Senhor e eu peço a você, né, aqui, que não é um sermão, é só uma parte da Bíblia para a gente refletir. Os mandamentos do Senhor que os seres humanos não querem obedecer, não querem cumprir. E mais tarde vai sair um videozinho de alimento, da minha alimentação que eu faço, né? As minhas receitas eu quero colocar aqui no canal, porque não é só para bactéria, não é só, é para a nossa saúde, para o nosso sangue, é para o nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. E eu peço a você que você se inscreva no meu canal, né? Você que assiste ainda, não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, porque eu vou postar agora receita de comida, né, que eu faço para mim, porque eu mudei. Hoje eu tenho outro paladar e ainda tem muita coisa para mudar. E eu quero agradecer a você. Muito obrigado, bom dia, fica com Deus. Grande é o poder de Deus na nossa vida. Clame a misericórdia do Senhor, que Ele é fiel para nos ajudar. E tenha um bom dia e fique com Deus, na paz de Deus.